Aqui é a professora Cíntia Loureiro para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumo do Teorema de Pitágoras. Esse é um dos assuntos do PET do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras. Eu vou falar algumas características do Teorema de Pitágoras. Esse teorema, ele só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Quem que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, o lado maior é chamado de hipotenusa e os outros dois lados catetos. E o Teorema de Pitágoras é uma importante ferramenta que ajuda a calcular perímetros, volumes e outros objetos relacionados ao estudo de geometria. Então, eu tenho aqui esse teorema, ele só aplica no triângulo retângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo porque tem um ângulo reto, que é esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus. Então, ele é o maior ângulo desse triângulo. Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90, eu não posso ter nenhum maior do que 90 aqui. Então, de frente, o maior ângulo está o maior lado, que nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados nós chamamos de cateto. Nós vamos agora demonstrar o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. O que me fala nessa demonstração? Me fala que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Então, o que significa isso, né? Isso me fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Podemos escrever assim: A, chamando a hipotenusa de A ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que seria um cateto, mais C ao quadrado, que seria o outro cateto. Então, eu tenho esse desenho aqui. Eu tenho aqui um triângulo retângulo de lados A, B e C. Eu sei que esse maior lado aqui, que é o lado A, é minha hipotenusa. E o lado B e C são o quê? Os meus catetos. Então, me fala aqui a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, eu tenho aqui, ó, sobre esse lado do quadrado aqui, sobre esse lado aqui do cateto, eu tenho o quê? Um quadrado construído. Que esse lado aqui eu tenho uma, duas, três unidades. Então, esse lado aqui seria o quê? 3 unidades. A área do quadrado de lado 3 é o quê? 3 ao quadrado, 9. E o outro cateto aqui, que é o B, ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, né? Então, esse tamanho aqui seria 4 unidades. Então, eu tenho um quadrado formado aqui, né? Por esse cateto, de quê? De lado 4. Então, eu sei que a área desse quadrado aqui é o quê? 4 ao quadrado, 16. Eu sei que essa área é 16. Então, se eu somar essa área, que é 16, mais essa área, que é 9, eu tenho o tamanho dessa área aqui, que é formado aqui pelo lado que da hipotenusa. Então, eu sei que a hipotenusa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela forma um quadrado de lado 5. Eu sei que o quê? 5 ao quadrado é igual a 25. E 25 é igual a 9 mais 16. Então, é o que está me falando aqui. Né? Aqui eu coloquei lá, o lado do quadrado é 3, né? Desse cateto aqui, 3 ao quadrado, 9. O lado aqui é 4, 4 ao quadrado, 16. Então, se eu somar 9 mais 16, eu tenho o quê? 25. Que seria aqui a soma desse lado aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A área do quadrado de lado 5 é igual a 25. Então, eu colocando aqui na forma, eu sei que A ao quadrado, que é o maior lado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos outros dois
catetos ao quadrado. Então, eu tenho lá A ao quadrado é igual, qual que é o lado aqui? O lado aqui B é 4 ao quadrado, mais o lado aqui do C é 3 ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual a 16 mais 9. Eu sei que A ao quadrado é igual a 25, né? Que é a soma dos dois lados aqui. Se eu quero saber o lado, sei que A ao quadrado, a operação inversa aqui é o quê? A é igual a raiz de 25. Então, eu sei que o lado é igual ao quê? A 5. Então, essa foi a demonstração do Teorema de Pitágoras. Vamos para um exemplo aqui para aplicação desse teorema. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Para construir uma casa conforme a figura, quantos metros de fios são necessários aproximadamente para puxar a luz de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz, que está ao lado da casa, e a 7,8 metros da base do poste. Então, eu tenho as opções aqui: 13,9 metros, 15,73, 17,39 e 19,13. Então, eu tenho aqui o seguinte desenho. Está me falando aqui, ó, que para construir uma casa conforme figura, aqui tem a casa, abaixo, quantos metros de fios são necessários para puxar do poste aqui até a casa. Então, eu quero saber esse lado aqui, quantos metros de fio eu vou gastar. O que que eu tenho? Eu sei que o poste é um poste que tem altura de 11 metros e 11 metros e meio. Então, eu sei que a altura do poste é esse lado aqui, ó. Então, esse lado aqui eu sei que vale 11,5. E que está do lado da casa a 7,8 metros desse poste. Então, a distância da casa aqui ao poste é 7,8 metros. Então, eu tenho essas duas medidas. Eu quero saber essa medida aqui. Então, é muito simples. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo, que eu tenho um ângulo reto aqui de 90. Então, eu vou achar a hipotenusa, que é o x aqui. Então, eu vou usar a forma aqui do triângulo retângulo. Eu sei que essa hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de x, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, vamos lá. Então, eu sei que x ao quadrado é igual a um lado lá, 11,5 ao quadrado mais 7,8 ao quadrado. Então, eu sei que x ao quadrado é igual a 132,25 mais 60,84. Eu sei que x ao quadrado é igual a 193,9. Eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero saber apenas o valor de x. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 193,9. Eu vou ter o quê? 13,89 metros. Então, é aproximadamente 13,90. Então, é a letra A. Então, foi uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Espero que você tenha gostado, né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!